uma entrevista bizarra, e eu vou falar para vocês. A Jovem Pan voltou com o mesmo intuito, igualzinho, dando guarida para as mesmas pessoas. A Jovem Pan saiu fora para não fechar e agora voltou com todas as forças apoiando Eduardo Bolsonaro, tá? Então preste atenção que a Jovem Pan só deu uma saída de cena para a poeira baixar. Ano que vem é eleição e eles continuam do lado dos golpistas. Bora lá. Agora nós falaremos de movimentações e articulações para as eleições de 2026 com um convidado muito especial. Recebemos o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que gentilmente atende a equipe da Jovem Pan. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Obrigado pela oportunidade, satisfação falar com vocês da Jovem Pan. Deputado, queria começar tratando de notícias recentes relacionadas ao senhor. Como o senhor tem avaliado e recebido críticas dirigidas ao senhor e à sua atuação nos Estados Unidos, críticas de políticos que em algum momento estiveram com o senhor, ou pelo menos apoiaram o senhor. Caso de Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, e também o governador de Minas. Romeu Zema, inclusive, disse que o senhor estaria colocando o seu interesse acima do interesse do país. Gostaríamos de escutá-lo, deputado. Normalmente é uma visão que não tem qualquer conexão com a realidade. Acho que até que por aquelas matérias que foram feitas da época do vazamento, em que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes vazou as minhas conversas particulares com o meu pai, eu acredito que dali você já conseguiu extrair que o meu interesse não é salvar a pele do meu pai. Poderia ter feito muita coisa se o objetivo fosse apenas esse. Mas é justamente por não ser que eu sigo aqui trabalhando, sabendo que meu pai corre o risco de ir para um presídio comum. Este vagabundo chama o que ele faz nos Estados Unidos de trabalho. Isso que tu tá fazendo aí, ô Eduardo Bolsonaro, não é trabalho. Primeiro, que você tá aí com dinheiro de que você nem merece, que você nem trabalhou para ter. Você não tá fazendo nenhum trabalho aí, você tá fazendo um desserviço para o Brasil e a justiça tá passando um pano pra você, porque já era pra tu estar com mandado de prisão em aberto. É que a gente continua aqui, mesmo deixando isso, não nos guiar e não nos fazer desesperar, a gente segue adiante e conseguimos até a aplicação, pela primeira vez na história do Brasil, da Lei Magnitsky contra Moraes, contra a sua esposa e 3 levas de visto, o que colocou pressão suficiente adiante para até que a anistia fosse pautada e aprovado o seu requerimento de urgência por 311 votos na Câmara dos Deputados. Muita coisa mudou. O Moraes deixou de derrubar perfil, vale lembrar, a Carmen Lúcia lá atrás, na época da eleição, inaugurou um momento em que ela disse que a censura iria apenas até o segundo turno tão somente, mas até hoje, vige esse poder todo do Alexandre de Moraes. Jornalistas como Alan dos Santos, para citar apenas um dos exemplos, está no 47º perfil no Instagram. Por que não é mais derrubado? É porque o regime está vendo que há um novo componente na mesa. Que componente que é esse? Os Estados Unidos, Donald Trump e... Cara, ele está dizendo com todas as palavras, numa emissora de TV brasileira com concessão estatal, que o que ele fez lá conseguiu fazer com que a justiça recuasse. Ele está falando isso com todas as palavras. E a Jovem Pan não rebate, não refuta, não interrompe. Tá lá, como se fosse um espaço pago pro Eduardo Bolsonaro para ele falar a mentira que ele quiser, para ele falar o que ele quiser. Simples assim. E toda a pressão que vem liderada por ele aqui de fora. Então, na verdade, eu não sou o camisa 10 do Lula, na verdade, eu sou um perseguido pelo Lula, não me confundo com ele. De um lado, sou eu apoiando Israel e a liberdade, a civilização, do outro lado está ele apoiando Hamas, de um lado estou eu, apoiando o empreendedorismo racional, do outro lado está o Lula apoiando os devaneios e os últimos momentos de uma louca economia. Eu vou voltar aqui alguns segundos, porque ele falou um negócio aqui
que eu mesmo não tô entendendo o que ele quis dizer com isso. Vamos aqui, ó. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso aqui, ó. Presta atenção, o que ele apoia. De um lado estou eu, né, apoiando o empreendedorismo racional, do outro lado... Você está apoiando o empreendedorismo racional. Desde quando você trabalhou, vagabundo? Você nunca, jamais trabalhou na iniciativa privada. Nada. Você nunca teve nada. Toda a tua vida foi pautada e bancada por dinheiro público do vagabundo criminoso do seu pai. E toda a tua família, teus irmãos, inclusive a tua atual madrasta, e inclusive até a tua mãe, sei lá de onde veio o dinheiro dela, até com cargos comissionados, todo mundo da tua família vive de dinheiro público. Vagabundo. Do outro lado está o Lula apoiando os devaneios e os últimos momentos de uma louca economia, né, que eles apelidam de economia verde. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país, pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. E ao Zema faltou a verdade. Se eles não têm coragem de dar nome aos bois, porque eles vêm querer me responsabilizar e eu tenho que ficar quieto, né? Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, né, desculpe aqui, pobres coitados morrendo no presídio comum e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora é lamentável, finalizando, que a direita se divida, né, e eu estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema criticasse o Moraes, né, o Mauro Mendes também. Por que eles não o fazem? Entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, peço licença, os comentaristas do programa também farão perguntas. Começo com o Luiz Felipe Dávila. Deputado, boa tarde. Deputado, me parece que a direita deveria ter um único propósito nesse momento: derrotar Lula e o PT em 2026. E para isso nós vamos precisar de vários jogadores em várias pontas aí. Você entendeu que esse cara que tá falando, que todo mundo sabe, né, que ele é um puxa-saco lá, acho que é um cara do Novo, se não me engano. Você viu ele falando? Nós precisaremos de várias pessoas. O cara já fala, ele utiliza ali o jornalismo pra falar mesmo que é. Então, assim, os caras pegando um vagabundo criminoso, colocando na tela pra fazer campanha. Aí, nós vamos precisar de gente no Senado, na Câmara, nos governos estaduais e, evidente... Nós precisaremos. O cara já se coloca ao lado do vagabundo. Na presidência da República. O senhor não acha que agora é momento de unir a direita e não deixar que essas divergências dividam a direita? Dávila, eu entendo o raciocínio e a sua maneira de pensar. É óbvio que no xadrez político a presidência da República ela é muito importante, mas muito mais importante é o Senado, né? Aproveitando a pergunta anterior que citou o Mauro Mendes, e é um governador candidato ao Senado, se eu nada fizer, as pessoas vão votar nele achando que realmente ele é uma pessoa que vai combater aquilo que é mais caro para nós. E o que é mais caro para nós? É a liberdade. É por isso que o jogo mais interessante é o do Senado, porque o Senado é capaz de parar os ditadores de toga. O presidente não. A gente está vendo, o Lula tem que pedir amém para tudo que ele faz no STF. Inclusive, quando ele perde no Congresso, ele leva tudo ao STF. Então, a minha preocupação é eleger pessoas corajosas e que estejam na mesma página dessa luta por liberdade. Eu não creio que o Mauro Mendes, que hoje é governador, né, de graça, sai num ataque até baixo, coisa que o governador Romeu Zema não fez, tá? Cravo aqui essa distinção. Mas se eu permitir que o Mauro Mendes seja candidato ao Senado e leve com voto bolsonarista, nós vamos perder mais 8 anos sendo enganados. Porque eu duvido que ele, que enquanto é governador, tenha esse discurso e não vá para um embate ou um posicionamento firme, que ele será capaz de fazê-lo quando virar senador. Então é mais ou menos por aí. Eu não posso, né, ser considerado aquele que está dividindo a direita se eu estou dando luz aos fatos. Quem vai fazer o juízo final é a população.
Entrevista especial com o deputado Eduardo Bolsonaro aqui em Os Pingos. Tipo assim, entrevista especial. É um prazer, Eduardo. Nós vamos fazer como, Eduardo? Ai, uma entrevista maravilhosa com o Eduardo. Mano. Cara, os caras não mudam. Pingos nos Is. Próxima pergunta, Roberto Mota. Deputado, eu converso com muitas pessoas por todos os lugares onde eu ando, pessoas de todas as classes sociais. Aconteceu isso hoje de manhã aqui no Rio. E muitas delas me fazem uma pergunta que eu não sei responder. Elas estão preocupadas, muitas delas, com o que elas acham que seria uma atitude de resignação de Jair Bolsonaro com o que está acontecendo. Elas acham que estão vendo uma postura de aceitação de uma situação que dessas pessoas consideram injusta e completamente absurda. O que o senhor diria para essas pessoas? Que pergunta merda. Na verdade, o Bolsonaro... Tipo assim, ó a pergunta do cara. Eduardo Bolsonaro, eu vou traduzir a pergunta do cara. Eduardo Bolsonaro, aqui todo mundo quer um pouquinho dos milhões do teu pai, tá? Então, e a gente tá precisando aqui levantar a audiência, porque ninguém mais assiste esta merda. Depois que a gente foi abandonada pelo bolsonarismo, não sobrou ninguém. Porque a esquerda não assiste e ninguém mais quer assistir esta bosta. E o bolsonarismo deixou de assistir. Então agora, Eduardo Bolsonaro, a gente precisa levantar aqui o nosso negócio. Aí o que você faz? Fala o que você quiser, Eduardo Bolsonaro. Qual é a sua mensagem para os bolsonaristas, Eduardo Bolsonaro? Porque aqui você pode falar o que você quiser, Eduardo Bolsonaro. Então diga lá, mande uma mensagem, diga que a Jovem Pan está de novo com você, que a gente precisa de cada centavo aqui, tá? É só isso que ele falou, tá bom? É só para traduzir para vocês assim de maneira mais direta. Meu pai está sendo vítima, né, de uma perseguição implacável. Atualmente ele não consegue nem se expressar, fazer um post na Rede X. Então chegou a hora de nós lutarmos por ele. E não somente por ele, né? Por todas as pessoas que estão também nessa mesma toada de perseguição. São seus assessores próximos, né? O Braga Neto, o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, Felipe Martins. As pessoas do 8 de janeiro, que em que pese terem cometido um erro, estão pagando um preço muito alto. Ai, meu Deus. Aí você... Do dia 8 de janeiro. Você que é um otário do dia 8 de janeiro, ele falou assim, em que pese eles tenham errado, as penas são muito altas. Ele admite que vocês erraram. Aí eu só vou fazer uma pergunta para você que é um otário do 8 de janeiro. Por que ele não avisou vocês que vocês estavam errados? Porque ele mesmo não apareceu para ficar junto com vocês. Era só ele ter dito assim, gente, vocês estão errados, não façam isso. Eu mesmo assinei a lei que vai prender vocês. O Eduardo Bolsonaro é deputado, ele votou a lei que o pai dele sancionou. Então você que é um otário do dia 8 de janeiro, tá aí, ó, o Eduardo Bolsonaro, ó, falando assim, eu não tenho nada a ver com isso, quem errou foram eles, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Impede que eles tenham errado, olha lá. E muito além do que prega a lei. Então nós temos que ficar fortes, né, resistir, né, por conta do que eles estão passando, mas não há, Mota, nenhum tipo de aceitação. O que eu estou percebendo nos últimos dias, prezado Mota, é que as pessoas que têm interesse em certas candidaturas estão vendo que a janela de oportunidade delas está se fechando. Quando o Bolsonaro for enviado a um presídio comum, vai acabar a possibilidade de barganha com isso, de enviá-lo ou não para, né, a Papuda. Porque a verdade é, eu imagino que agora muita gente esteja, né, falando para ele, olha, Bolsonaro, se você apoiar tal candidato, eu vou te dar uma vida boa aqui, ou eu vou fazer essa concessão aqui para você não ir para um presídio comum.
E aí, nesse meio tempo todo, o que acontece? Eu que estava aqui na minha, né, até porque a gente está vendo shutdown aqui nos Estados Unidos, isso acaba por impedir diversas atividades nossas, mas eu estava aqui na minha e começa Mauro Mendes a falar, começa o Zema a falar, aí depois eu vejo um blog pequeno falando Eduardo Bolsonaro será candidato à presidência independente da escolha do seu pai. Outros podcasts no mesmo sentido, ignorando absolutamente a condição de refém do Jair Bolsonaro, que já não tem mais, né, a sua vontade livre, ou se exercer a sua vontade da maneira que ele desejar, vai sofrer consequências. Ele foi condenado, cacete. Qual é a parte que tu não entendeu, Eduardo Bolsonaro? O teu pai foi condenado. Já era pra ele estar na cadeia, porque o Brasil é muito bonzinho, já era pra estar na cadeia. Tá lá com os embargos, ainda não foi preso. O que tu tá falando, cara? Teu pai não tá podendo se expressar porque ele foi condenado. Tá recebendo visita ainda. Consequências. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que está tendo tanto reboliço e tanta pressa na escolha de um candidato para o ano que vem. Em que pese não ser determinante escolher esse candidato ou agora ou em março de 2026. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, boa noite. A indicação da pré-candidatura do seu irmão a senador em Santa Catarina acabou causando uma série de reações de políticos que devem uma vida na política à popularidade e ao apoio que receberam do seu pai, do senhor e de membros da família Bolsonaro. Como é que o senhor avalia a reação de Ana Campanholo, Nicolas Ferreira? Pode ser considerado uma traição ou é simplesmente uma ingratidão pelo apoio recebido? Quem citaria a Campanholo ou o Nicolas? O que ocorre é que é o seguinte, o Carlos ele é de outro estado, isso a gente sabe que vai encontrar certa resistência em Santa Catarina, né? Agora, o grande problema é quando pessoas dentro do nosso partido não seguem essa diretriz. Eu repetidamente tenho colocado um vídeo do presidente Jair Bolsonaro num podcast, onde ele fala, no momento que ele ainda estava livre, podendo falar, onde ele fala que o candidato para Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. E aí pessoas tentam desqualificar. Disso a gente já está acostumado. O problema é quando vem de dentro do partido. O partido tem que ser compreendido como um time de futebol. Não pode, né, o treinador trabalhar ali para te escalar, te tirar do banco de reservas, te colocar com a camisa do time dentro de campo e depois mais para frente ele substitui um atacante e você começa a reclamar do treinador. Isso daí não demonstra organização, isso aí não demonstra hierarquia. Esse é que foi o grande problema, falando especificamente aqui da deputada Campanholo. Mas a gente tem trabalhado para resolver isso daí internamente, para fazer uma redução desse ruído. Eu gostaria só aqui de destacar, né, que o Carlos Bolsonaro não é uma pessoa que o Jair Bolsonaro quer enfiar em Santa Catarina. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se só eu que tenho essa sensação, mas eu não tô achando o bolsonarismo, nem os filhos do Bolsonaro, nem ninguém. Eu não tô achando eles desesperados, sabendo que o pai deles vai pra Papuda. Eu tô achando eles até, de certa forma, calmos, tranquilos com a situação. A impressão que me dá é que eles sabem que o Bolsonaro não será preso e ficará em casa. Você também tem essa sensação? Olha, só tem duas coisas. Só tem dois caminhos. Eu vou dar as duas hipóteses aqui. Eu não vejo nenhum tipo de preocupação deles com o pai, nem indignação, parece que tá tudo bem. Ou porque eles sabem que ele não vai pra Papuda, ou porque nem eles aguentam o Bolsonaro e pra eles vai ser um alívio. O pai tá preso. Eu realmente tá muito tranquilo, tá? É assim, eu não tô entendendo. Vocês lembram que há alguns meses, os caras falavam: prendam Jair Bolsonaro e vocês irão ver o Brasil virar de cabeça para baixo. Ninguém tá fazendo nada. Zero.
Tá todo mundo calado. Ele vai pra Papuda. E outra coisa. Se eu gostasse do meu pai, do jeito que eles falam que gostam, eu não teria convencido o meu pai a fugir do país? Se ele, o Eduardo Bolsonaro, fugiu e não voltou mais, se até os peixes menores fugiram e não voltaram mais, não é estranho o Bolsonaro aceitar a prisão no Brasil? Sendo que ele poderia ter ficado nos Estados Unidos? Meu, eu juro pra vocês, tá muito difícil de entender isso, tá? Tá muito difícil de entender. Parece que rola até um alívio pra eles, assim, do Bolsonaro tá preso. Eu acho que eles falam assim, meu pai é chato pra caralho, pá, não sei o quê. Deixa lá preso essa porra aí. Entendeu? Porque também, né, se o Bolsonaro morrer, eles vão ganhar a herança e bibibi, bobobó. A mulher do Bolsonaro, duvido que ela deva gostar de beijar aquela boca lá. Então, realmente, eu tô achando bem estranho, tá, gente? Tô achando bem estranho. Santa Catarina. É o cara que há mais tempo acompanha Jair Bolsonaro. Ele está há 25 anos na estrada política. Muita gente não estava ainda nas fraldas ainda quando o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, estava sendo eleito vereador lá pelo Rio de Janeiro. Então, tentar desqualificá-lo apenas porque ele não é do Estado é uma ignorância política. Se você for ver o Jair Bolsonaro, é de São Paulo, né? Foi registrado em Campinas, fez carreira política no Rio de Janeiro. Quer citar um exemplo da esquerda? O Lula é de Garanhuns, Pernambuco, fez carreira política em São Paulo. Eu sou o deputado mais votado da história, carioca, eleito por São Paulo. Então, a vida política, ela é recheada de exemplos como esse, né? Então, eu acredito que não seja algo que vá dar muitos frutos, porque é um obstáculo totalmente vencível essa questão do Carlos Bolsonaro estar agora fazendo as malas para ir para Santa Catarina, e é um estado que ele ama e, Deus quiser, fixará ali a sua residência como senador a partir do ano que vem. Queria aproveitar, inclusive, essa pauta, deputado, mas por que Santa Catarina? Esse é um estado que provavelmente elegeria já 2 senadores mais conservadores, mais à direita. Essa era a leitura de muitos analistas. Por que Santa Catarina e não um outro estado menos conservador? Olha, depende. Se fossem eleitos esses 2 à direita, Carol Detone e Esperidião Amin se considera, ele próprio diz, né, um social-democrata. Eu não vejo um social-democrata no espectro da direita. E o Carlos Bolsonaro é porque política é uma questão de grupo. As pessoas que votam em Carlos Bolsonaro esperam que ele tenha uma conduta igual a da Jair Bolsonaro. As pessoas que votam nos candidatos apoiados pelo Jair Bolsonaro esperam uma conduta próxima de Jair Bolsonaro. E ninguém melhor e de maior confiança do presidente Bolsonaro do que o seu próprio filho. Ainda mais o Carlos, com a experiência política, a vivência que ele já tem, e sendo o arquiteto das redes sociais, né, de toda a nossa família, que direto ou indiretamente criaram a maior bancada, por exemplo, do PL na Câmara dos Deputados. Santa Catarina é um estado que o Carlos Bolsonaro particularmente se identifica. Há muitos anos ele vai ali, né? Principalmente pela pauta das armas, fazendo curso de tiro, conhecendo pessoas, por vezes passando veraneio, por vezes indo junto comigo a Joaçaba para conhecer um dos presídios ali do Oeste Catarinense. Então há essa identificação com o estado de Santa Catarina, e isso é que moveu o Carlos Bolsonaro a se candidatar por lá e não por outro estado. As articulações que envolvem as eleições de 2026, entrevista especial com Eduardo Bolsonaro aqui na Jovem Pan. Dávila, mais uma pergunta. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante na primeira resposta à minha pergunta, que é a preferência pelo Senado. E eu entendo que o Senado é fundamental, capturarmos o Senado para pelo menos dar o tom das pautas nacionais e barrar. Vocês ouviram o que esse cara falou? É muito importante nós capturarmos o Senado para pautarmos. Você tem ideia, gente, do que a Jovem Pan voltou. Ela quer aproveitar o boom da eleição para continuar fazendo esse tipo de coisa aqui, botando criminoso na tela, igual fazia com o Paulo Figueiredo. Aqui, gente... Isso aqui é crime. O cara tá falando o que quer, atacando todo mundo, mentindo, e ninguém fala nada.
fez justiça, não quiseram caçar a Jovem Pan, voltaram com força total para arrecadar mais uns milhões de visualização. Barrar as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. O senhor e o grupo da direita estão montando esta equação, ou seja, você está vestindo a camisa não 10, mas a do Ancelotti, para escalar esse time para o Senado que nós precisamos em 2028 para ocupar esse espaço vital para começar a reverter o jogo? Com certeza, Dávila. Eu acho que esse daí é o principal pensamento, e você vai ver, em que pese ser dado muita notoriedade à parte dos atritos, né, que infelizmente muitas das vezes tem que ser público, né, contra a minha vontade, mas você vai ver muita pauta convergendo da direita em certas candidaturas, né? Eu acho que nada é mais urgente do que a liberdade. Eu acho que não vale você levar uma vida se você ficar encarcerado e ficar preso. Veja o caso de vocês, da Jovem Pan. Muita gente sonha em censurar vocês. Muita gente trabalha para enterrar as vozes livres do jornalismo. Por quê? Porque senão você não vai conseguir nunca aperfeiçoar o sistema. Os poderosos que estão no poder vão ser perpetuados no poder. Então nada é mais importante do que a liberdade de expressão. E os nossos inimigos sabem disso. Eles tentaram nos derrubar, e aqui eu falo todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, nos colocando, né, rótulos de nazistas, sexistas, misóginos, xenófobos, né? No caso do Mota, devem dar pancada lá, falando, tá apoiando ali a polícia, matar preto e pobre, ignorando, né, que a polícia é formada por negros humildes, enfim. Então, quando você tenta usar essa estratégia que a esquerda utilizou e eles viram que não deu certo, só resta a eles apelar para a censura. Então, o Senado tem que dar o recado, elegendo pessoas que tenham a coragem de votar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, que é o líder da censura. O Alexandre de Moraes hoje, ele não está numa posição confortável, mas o ideal é que ele saia do Supremo Tribunal Federal, porque senão, até de que adianta a gente eleger uma bancada forte de deputados federais e até senadores e aprovar projetos de lei que depois ele vai derrubar lá. O Alexandre de Moraes chegou ao cúmulo de agora interferir na pauta, né, da segurança no Rio de Janeiro. Não resta mais nada para ele ocupar. Ele é, de fato, o Dom Pedro III. Né? Muita gente apelida ele por aí. Né? É claro que em outro sentido, porque ele teria talvez o mesmo poder, né, de um imperador, ou talvez até mais, já que ele não tem escrúpulos. Olha que papo bosta. Um monte de gente aí de cabelo branco entrando na onda desse papinho lixo do Eduardo Bolsonaro, e o Ministério Público passando pano pra Jovem Pan. Parabéns, vocês vão conseguir outro golpe de Estado aí, ó, deixando esta merda aí no ar. Escrúpulos dele mesmo limitar. Gente, eu quero agradecer o Edmar Silva, querido, tá? Um beijo no teu coração. Obrigado, querido. Você sempre ajuda muito essa live aqui. Tava com saudade de falar seu nome. Um beijo, querido, mais uma vez. O seu próprio poder, mas ele faz o que ele bem entender. Então a pauta do Senado, Dávila, eu acho que, eu me arrisco a dizer, é mais importante do que a eleição presidencial, é a eleição para o Senado do ano que vem. Mais uma pergunta do Roberto Mota. Deputado, uma pergunta em duas partes. Primeiro, o senhor tem a esperança que Jair Bolsonaro volte a ser presidente um dia? E segundo, se Jair Bolsonaro não puder ser presidente, não puder ser candidato, seja lá por qual motivo, como o senhor vê o processo de escolha daquele que seria então o candidato da direita, para chamar assim? Olha, Mota, eu acredito que o Jair Bolsonaro voltará a ser presidente, sim. Eu lembro até de uma passagem. Cara, como jornalista que tem 2 neurônios, escuta um bosta desse, que é o Eduardo Bolsonaro, um merda, falar que o Jair Bolsonaro voltará a ser presidente. Só se ele viver 150 anos, né, ignorante? Ele tá condenado a 27 anos e ele tem ainda mais 8 anos de inelegibilidade depois que ele cumprir a pena. Ou seja, ele tá inelegível por 25 e por ele ter participado de organização criminosa, ele vai cumprir mais 8. Inelegível. Não de pena, mas de inelegibilidade. Ou seja, 25 mais 8. 27 mais 8, desculpa.
27 mais 8. São 35 anos. Vai botar o esqueleto dele lá? Entendi. Vai empalhar? Passagem do Eric Trump, em que ele fala que num dos piores momentos do julgamento do pai dele, né, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele perguntou pro pai: e aí, pai, como é que você vai fazer? Como é que a gente vai sair dessa? E o Trump respondeu, né: eu não sei como, mas pode ter certeza que a gente vai sair. Por vezes o nosso inimigo erra, por vezes ocorrem fatos que a gente não consegue imaginar, como por exemplo a eleição do Trump. Eu tenho certeza que o Moraes não acreditava nisso, tanto que ele deteve no aeroporto de Brasília o Jason Miller durante algumas horas. Hoje o Jason Miller, uma pessoa crucial na nossa batalha aqui de levar consequências aos ditadores do Brasil. Então, às vezes a gente não sabe como, às vezes a gente não sabe quando, mas tendo fé em Deus, a gente vai encontrar forças para resistir, continuar fazendo certo, se sacrificando, mas entendendo que do outro lado haverá um futuro glorioso. Então eu acredito sim que o Bolsonaro voltará a ser o presidente do Brasil. E no caso da... Gente, olha aí, ó, uma boa notícia, tá? Chegou aqui pra gente uma boa notícia. O Daniel Teixeira falou que vai tentar fazer comigo aqui o podcast, hein? Diz ele que tá se preparando para mudar para São Paulo aqui e vai querer participar do programa e fazer aqui um ao vivo comigo aqui, hein? Vamos ver. Vai ser legal, hein, cara? Putz, vai ser legal, cara. Ficaria muito feliz aí, tá? O Lula Faixas, ele falou assim: boa noite, amigo Vitor, galera do bem. Natal, Rio Grande do Norte, fechado com o canal. Um grande beijo, querido. Todos do Rio Grande do Norte. Lula Faixas, bacana, show de bola. O Edmar, já agradeci, né, Edmar? Um beijo. E o Luizinho da padaria falou assim: boa noite, amigo, passando para deixar a minha força. Um beijo para você também, querido, tá sempre ajudando a live aqui, é um queridão. E é isso, vamos lá. Caso da escolha de um candidato da direita, isso daí vai ser um problema, Mota, porque a direita ela tem uma dificuldade de reconhecer a liderança. Se você retirar o Jair Bolsonaro da equação, não encontra-se um outro líder que aglutine todo mundo. Então, isso vai passar por uma depuração, pode ser que passe por um período onde a esquerda tire proveito disso, mas, né, eu tenho para mim o seguinte: eu não me importo, né, de discutir com pessoas do espectro da direita, mas eu tenho a certeza. Daniel Teixeira falou: eu não vou tentar, eu irei. Muito bom, Daniel, show de bola, gosto disso. Que na eleição do ano que vem, independentemente, né, de quem seja o candidato, de onde estiver o Lula, eu estarei do outro lado. O que eu só não quero é que as pessoas levem gato por lebre, né? Então eu me sinto aqui à vontade para expor algumas das entranhas do sistema, em que pese por vezes ser chamado de camisa 10 do Lula ou de estar causando muita discussão, né, briga na direita. Deputado, tem uma questão que a gente quase que diariamente trata sobre quem seria o escolhido. O Mota pergunta sobre o processo de escolha. Uma vez que os partidos que integram a chamada direita ou a centro-direita, talvez um grupo ampliado, escolhem uma pessoa como Tarcísio de Freitas, né, que vem sendo apontado como o favorito. Qual seria o seu posicionamento, o seu planejamento para 2026? Tentaria viabilizar sua candidatura? Apoiaria Tarcísio de Freitas? Gente, eu não vi aqui porque não apitou pra mim, mas olha, teve uma pessoa que mandou 500 estrelinhas. Ah, querida! Olha, ela falou, a Marlise Helena Tartarotti. Olha, um beijo no teu coração, querida. Obrigado. Ela mandou 500 estrelinhas, eu não tinha visto. Peço perdão, tá? E eu acabei vendo aqui já o nome da Lili Flor de Lis, que ela tá conectada com a gente, a nossa madrinha. Linda, querida, obrigado a todos vocês, queridos. Vocês do Face também são demais. Obrigado, queridos. Tarcísio de Freitas, se ele fosse o candidato? Olha, mais uma vez, né? Eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Onde estiver o Lula de um lado, certamente eu estarei do outro, mas
Eu não vou pontuar aqui as minhas diferenças com o Tarcísio e vamos esperar para ver o que vai acontecer. O próprio Tarcísio diz que ele é candidato à reeleição, né? Ele fez uma visita não faz muito tempo ao presidente Jair Bolsonaro, saiu de lá junto com o Flávio, inclusive, meu irmão, dizendo que ele seria candidato à reeleição a governador de São Paulo. Até porque, né, a reeleição dele é muito provável em São Paulo. Ele conseguiu se estabelecer ali e fazer, né, um governo, gerenciar um governo muito bom do ponto de vista econômico, em que pese eu tenha várias outras ressalvas sobre várias outras políticas. Então eu prefiro me esquivar dessa pergunta e esperar, né, a água passar embaixo da ponte, as coisas se fixarem para daí colocar o meu posicionamento. E a sua situação, deputado? Eu diria que haveria um outro candidato. Ok. Cristiano Beraldo, você. Deputado, toda a articulação para a eleição do presidente da Câmara e do Senado foi feita levando-se em consideração a votação da anistia, né? Os deputados e senadores, o senhor ainda na Câmara dos Deputados, tinham uma visão que era melhor não lançar um candidato próprio ligado ao bolsonarismo e apoiar tanto o Davi Alcolumbre no Senado quanto o Hugo Mota na Câmara. O que aconteceu depois? O que deu errado? Onde que esse plano falhou e por que até hoje não se votou a anistia? O seu raciocínio, prezado, não está 100% completo. Permita-me abrir um parênteses e colocar uma componente aqui. Haveria outra candidatura capaz de derrotar Davi Alcolumbre e Hugo Mota? Resposta: não. Infelizmente, a direita ela ainda não tem número suficiente para eleger com seus votos próprios o seu presidente na Câmara ou no Senado. Então, a escolha ali, ela passou por duas opções. Opção A: vamos apoiar um candidato que vai perder e não teremos nenhuma das comissões, porque nós estaremos fora do chamado blocão, seríamos os últimos a escolher as comissões, e então isso acabaria por perder, né? Nós perderíamos um instrumento dentro do Congresso Nacional. E por outro lado, a gente poderia sim, né, entrar no blocão, entregar os votos àqueles que todos sabem que já venceriam e assim conseguir as comissões. E nós optamos por este caminho, porque uma eleição no Congresso não é igual uma eleição geral, né, no Brasil. Uma coisa é eu lançar uma candidatura a uma grande prefeitura, a um governo de estado ou à presidência, onde eu vou ter um espaço, uma oportunidade para levar as minhas ideias. Igual vários. Olha, é muita falação, isso aí até me irrita, mas, ó, Eduardo Bolsonaro, eu te desafio a você fazer um vídeo explicando para o público e o seu eleitorado principalmente por que eles devem confiar nas urnas. Se as urnas são fraudadas, como você diz, por que você está pedindo para que as pessoas votem e você lançará candidatos novamente para vencer o Lula? Se as urnas são fraudadas, por que vocês vão se candidatar? É a única pergunta que fica. Quem é que joga um jogo sabendo que vai perder? Será que todo mundo é otário? E foram enganados por essa família de merda? Vários já fizeram e sempre plantam a sementinha das suas teorias e as suas ideias, talvez para colher o fruto mais à frente. Isso daí você consegue mexer com a percepção da população. No Congresso Nacional, as cartas já estão marcadas. Nenhum deputado vai mudar a sua conduta de acordo com um grande discurso feito da tribuna, ou melhor, muito dificilmente isso ocorrerá, né, para a eleição para presidente da casa. Então não valia a pena você marcar um posicionamento apoiando alguém mais à direita. E certamente, se fosse para apoiar, a gente lançaria alguém do PL, né? Não de outros partidos. Mas dessa maneira eu finalizo. Mas tu vai lançar um monte de candidatos pelas urnas fraudadas? Vocês dizem que as urnas são fraudadas, por que vocês querem isso? Essa é uma coisa de meio de, né? Tipo, não tá batendo muito bem, né?
Finalizo ainda dizendo, a anistia era a vontade de Hugo Mota, só que a sua vontade não é mais livre. Depois que Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa de Hugo Mota, ele passou a ser também um refém desse regime. Então é assim que é jogado hoje a política brasileira, na base da extorsão, do achaque, da prisão, tal qual ocorreu, eu lembro muito bem, por ocasião da votação da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Então, ou você segue o que o Moraes faz, ou você sofrerá as consequências. E ao Alcolumbre, você vê matérias relacionadas a seu suplente, você vê matérias relacionadas ao pai do Hugo Mota. Isso tudo faz parte do jogo que está sendo jogado em Brasília. E você que está me assistindo, não vai ter nenhum cara aí que vai rebater esse monte de baboseira que ele falou? Que o Moraes manda no Brasil? Que coisa idiota, gente. Para você a opção fosse o seguinte, ou você, né, deixa de lado a anistia, ou eu vou prender o seu pai. Qual seria a sua decisão? É isso daí que está vivendo hoje, né, infelizmente, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Porque antes, né, dessa visita da PF à prefeitura do pai dele, ele tinha um discurso até pró-anistia. Depois ele mudou da água para o vinho e começou a adotar um discurso muito parecido com o da extrema esquerda. Então essa daí é que é a verdade, não tem como você ignorar esse componente. Agora, deputado, queria que Desculpa, não que o senhor esteja ignorando esse componente, né? Porque, na verdade, a minha crítica aqui foi com relação à estratégia política na eleição do Hugo Mota e do Alcolumbre, porque já estava dado, devido aos apoios partidários, que eles estariam eleitos. Sem dúvida. Deputado, alguns temas para tratarmos. Queria que o senhor atualizasse a nossa audiência sobre a sua situação parlamentar. A gente acompanhou há algumas semanas aquela tentativa do PL de transformá-lo em líder partidário. A sugestão não foi aceita pelo presidente da Câmara. As faltas estão sendo contabilizadas. Enfim, qual é a estratégia? O que o senhor vislumbra para o seu mandato parlamentar? E também queria que adiantasse qual é o planejamento para as eleições de 26, quando olhamos para Eduardo Bolsonaro. Olha, se nós tivermos um Brasil livre, se nós aprovarmos a anistia, se nós conseguirmos ter, né, através de uma rescisão da decisão da primeira turma, né, um fato novo que leve a um julgamento da segunda turma e anular os processos contra o Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro sendo candidato a presidente, o natural é que eu venha. Mano, esse cara deve ter merda na cabeça, não é possível. Olha o que ele tá falando. Vamos aprovar, se aprovarmos a anistia e anularmos todos os processos contra Jair Bolsonaro. Tipo assim, o que é? A justiça é o quê? Ah, vai lá, muda aí. Não, tipo assim, é um negócio e tem idiota que ainda acredita, gente. Que eu venha a ser candidato, né, ao Senado por São Paulo. Uma emissora não tem a obrigação de chegar para ele assim, mas como assim anular os processos, Eduardo Bolsonaro? O que é anular processo? Anistia inconstitucional. Anular processo do quê? Você já viu isso acontecer? Anular algum processo de alguma coisa? Do que você está falando? O processo do seu pai foi televisionado. Não tem nenhum erro no processo. Acabou. Esse daí seria o meu maior desejo, né? O meu desejo atual não é ser presidente da República. Então, esse é o cenário que eu considero ideal. No entanto, né, se isso não se configurar, a gente vai ter que ver como é que será o nosso posicionamento. Eu quero continuar acendendo aquela chama que foi iniciada pelo Jair Bolsonaro, para colocar o interesse popular acima de tudo, para que nós possamos conhecer como é que a banda toca em Brasília e assim podermos, né, nos organizar e programar os próximos passos políticos. E o meu mandato para isso tudo, atualmente, naquilo que eu desempenho aqui nos Estados Unidos, ele já não é de vital importância. Eu imagino até que cedo ou tarde eu venha a perder o título de deputado federal. Agora, eu convido a audiência a um exercício. Eu estou para ir agora semana já está reconhecendo que vem para El Salvador, né? Eu vou ter contato com o ministro da Justiça, talvez até com o Bukele. Vamos ver. E isso daí, vocês acham que vai acontecer porque eu sou deputado federal ou por causa de um relacionamento pessoal que eu fiz com autoridades de El Salvador?
É claro que eles vão me receber, independentemente de eu ser deputado federal ou não. Então, o que eu quero dizer é que atualmente... Eu quero ver o Bananinha chegar lá sem mandato e ser recebido. Tomar com a cara na porta. E outra coisa. Bananinha, você só tá indo pra El Salvador porque tu é um bosta. El Salvador não tem metade da população de São Paulo. Metade da população de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Tô falando do estado de São Paulo. Da cidade. El Salvador é metade da cidade de São Paulo. Tudo que está sendo feito em El Salvador é inconstitucional no Brasil. Tá indo lá para fazer o quê, seu lixo? Não me preocupo tanto com o meu cargo de deputado federal. As minhas contas estão bloqueadas, né? Outro dia, por curiosidade, eu abri aqui o aplicativo do meu banco, né, brasileiro no meu celular, segue lá o mesmo número, né, de reais desde quando o Moraes congelou as minhas contas de maneira totalmente arbitrária. Então, na verdade, eu não tenho tanto benefício em ser deputado federal. A imunidade parlamentar já não serve de tanta coisa. E vamos ver o que acontece. Agora, é lamentável que o presidente da Câmara tenha optado por não enfrentar o regime e cedido nessa parte, porque o nosso pedido não era nada esdrúxulo. Eu posso ser líder da minoria e todos os líderes não... A Ana Cristina Nogueira, ela falou assim, Monark também não podia voltar para o Brasil, seria preso. Por que não foi? O Monark não tinha nenhum mandato... não tinha nenhum mandado de prisão em nome do Monark. O Monark fugiu porque ele quis. Ele estava respondendo um processo que, na verdade, não daria prisão para ele. Daria, no máximo, prestação de serviço comunitário ou multa. É isso aí que daria, mas ele quis ir embora. Aí ele voltou e não deu nada, entendeu? Mas assim, tá respondendo o processo ainda, o processo lá tá rolando, só que não vai ser uma pena gigantesca pra ele, entende? Aí ele viu que valeria a pena voltar. Não marcam presença na Câmara. Esse é, né, um direito que é dado aos líderes devido à sua atividade. Apenas quando tem-se o sobrenome Bolsonaro é que a coisa muda. Eu já fiz várias viagens internacionais. Tem sentido também o Bananinha ir para El Salvador e tentar fugir e ficar por lá, né? Também tem sentido isso. E fiz votação através do celular. Agora que estou aqui nos Estados Unidos, não sei porquê, né? Não posso fazê-lo. Mas enfim, o primeiro... Ah, claro. Claro. Tu sai do Brasil, monta uma casa nos Estados Unidos... Começa a fazer tudo aí, não volta mais pro Brasil e tu quer trabalhar como parlamentar online. Só faltava essa, né, vagabundo? Tu nunca trabalhou na vida, tu viveu de dinheiro público a vida toda, tua família toda é assim. Agora, além de tu viver de dinheiro público, tu quer trabalhar online. Tu não quer nem se dar o trabalho de ir lá pra trabalhar. Cara, é muito vagabundo, gente. O primeiro passo é sempre expor para criar a consciência e depois você ter as ações subsequentes. É graças a essa consciência que Trump conseguiu sancionar o maior ditador do Brasil. Para fechar, você, Luiz Felipe Dávila. Deputado, o senhor falou que essa pluralidade de ideias na direita é algo fundamental, mas nós precisamos de uma certa unidade para explorar determinados temas e vencer a eleição em 26. Eu vou tratar de 3 temas aqui, por que nós não temos unidades. Primeiro, segurança pública. Esse aqui é um país que está virando um narco-estado por causa da atitude da esquerda em relação ao crime. Segundo ponto. O Maurício, ele falou assim, Vitor, procede o que eu vi, que diz que o Bolsonaro será preso em no máximo 10 dias. Olha, querido, tudo pode acontecer, tá? A minha previsão é que ele seria preso em janeiro. Mas tá todo mundo dizendo que ele vai preso antes, então pode ser. Já acabou os embargos. Ele não tem direito a embargo infringente. Não tem mais. Agora tem que esperar. Na verdade, vão esperar agora o trânsito em julgado. Creio que
ele possa fazer uma revisão criminal, mas que é feita depois da condenação. Não sei. O que eu sei é que o Alexandre de Moraes autorizou um monte de visitas para ele. Então, toda a liderança política do Bolsonaro tá indo lá visitar ele e eles estão articulando com o Bolsonaro antes dele ser preso. Não sei se a justiça tá demorando um pouco para dizer que são bonzinhos e que deixam ele falar com as pessoas antes dele ser preso. Eu não sei. Mas vamos ver o que vai dar. Ponto. 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes por causa dessa taxa de juro absurda que é fruto de um governo que gasta muito. E terceiro, não preciso nem falar que é um assunto que o senhor conhece muito bem, a política externa. Essa política externa militante de esquerda que vem ignorando os interesses. Gente, Jovem Pan voltou à estaca zero. Eles voltaram com o mesmo discurso da época do Paulo Figueiredo, falando merda. Esse Dávila aí é ridículo, né? Só fala bobagem. É militante, só fala disso. Não consegue dar um argumento plausível. Os interesses nacionais. Por que a direita não consegue unir no discurso, na defesa dessas pautas e mostrar para a população que existe uma alternativa muito melhor dessa que está no poder? Gente, a Adélia Santos, ela deu uma notícia aqui, que eu não sei se é realidade, mas eu vou até conferir. Peraí. Tá aqui, né? A vice-governadora do DF diz que a Papuda não tem estrutura para receber Bolsonaro, tá? A vice-governadora. Eu não sei se o governador disse, mas é o seguinte: se o governo do Distrito Federal, que recebe até verba maior por ser o Distrito Federal, se o governo do Distrito Federal não tem condições de receber o Bolsonaro, por que eles tiveram condições de receber todos os outros? Qual é a diferença do Bolsonaro para os outros? Tinha gente lá com doença mais grave que a do Bolsonaro. Agora você que é um otário, que foi lá no dia 8 e tá na Papuda já há 2, 3 anos, tá recebendo essa notícia como? Você pode ir pra Papuda com qualquer condição, porque eles têm condição de receber vocês. E olha que eu já mostrei aqui que teve gente que foi pra Papuda com câncer, teve gente que foi pra Papuda também com problemas crônicos intestinais. Né? Cada otário tem o líder que quer, né? Vamos lá. A direita ela é muito incipiente. A esquerda tem mais de 100 anos de organização, né? A primeira célula organizada da esquerda foi em 1922 em Niterói, Partido Comunista Brasileiro. A direita só recentemente está começando a falar, sou de direita, etc. Principalmente depois dos protestos de 2013, aquele famoso que não era só pelos 20 centavos. Dávila, em parte, o senhor está certo, né? Os juros, a questão da política externa, e nisso a direita ela critica muito o Lula, bate muito no Lula. A gente já sabe que a gente não quer um governo que gaste sem limites ou que apoie grupos terroristas como o Hamas. Na questão da criminalidade... Ministério Público, por que a Jovem Pan está no ar ainda? Esse vagabundo desse criminoso que está fora do país, ele está falando que o Lula apoia o Hamas, o que é mentira. E está falando que o governo está gastando, sendo que que o governo brasileiro está respeitando todas as metas, todas, inclusive da própria inflação. Arcabouço fiscal, o teto de gastos, tudo, todas as notícias dizem que o governo brasileiro está simplesmente perfeito. Inclusive, a Bolsa de Valores
teve um novo recorde aí. Parece 150 mil pontos. A criminalidade, a gente vai voltar a um problema que é muito, né, em parte por conta do STF, porque não são apenas decisões do Supremo. As decisões que vêm do STF, elas norteiam o resto das decisões de todos os tribunais do Brasil. Então, a chamada ADPF das favelas, né, ou ADPF do tráfico de drogas, né, relatada pelo ministro Fachin. A DPF do tráfico de drogas. Olha como ele chama as ADPFs, esse vagabundo aí. Ela é uma ação do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente vai voltar àquela pauta, né, onde eu enalteço o papel dos senadores. Eu tenho certeza aqui que a maioria das pessoas concordam comigo, né, que a gente tem que ter uma... candidaturas ao Senado para retirar Alexandre de Moraes da Suprema Corte, porque ele encabeça tudo isso aí que está acontecendo. Agora ele acabou de pegar a relatoria dessa ADPF, que foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro, partido de Flávio Dino e Marcelo Freixo, para que a gente consiga realmente colocar ela abaixo. Então é difícil imaginar que uma pessoa que tem uma relação próxima com esse regime, com esse establishment, né, com essas pessoas que causam tanto mal, que ela vá conseguir ter os êxitos. Então, por exemplo, Dávila, quando apresentam o nome de determinado governador, eu vejo muito problema quando ele acha que ainda dá para conversar com os algozes. Não dá mais para conversar. Vocês todos vão lembrar aqui da cartinha do Temer. Bolsonaro fez a maior manifestação pública da história do Brasil, né? Na verdade, as pessoas fizeram a maior manifestação pública da história do Brasil em favor de um político, no 7 de setembro. No dia seguinte, Bolsonaro, né, com o auxílio do ex-presidente Michel Temer, fez uma carta onde ele basicamente recolhe tudo aquilo que ele tinha dito nos seus discursos inflamados no dia anterior. E depois, como dizem por aí, né, deveriam ser extintos inquéritos, instrumentos de perseguição utilizados por Moraes, e não foram. Meu irmão, tu que é bolsonarista, tu é um comédia. Tu é um otário. Tu é um babaca. Ele acabou de admitir que o pai dele escreveu uma cartinha com pedido de desculpas em troca de arquivar todos os inquéritos contra ele. Tu é um merda. Tu é um tu é bolsonarista ainda? Sério? Tu apoia o covardão do Bolsonaro? O babaca? O filho dele acabou de admitir tudo que o pai fez. Eu estou citando apenas um dos exemplos. Então não dá para você perder mais 4 anos elegendo um presidente ou elegendo senadores com esse tipo de mentalidade. Como eu vivo o jogo da política de dentro da política, eu sei... Ele queria que por causa de uma cartinha, tudo que o Bolsonaro fez não fosse julgado. Por fora. Onde está isso na lei? Escreva uma cartinha para o ministro e tenha todos os seus inquéritos arquivados. Onde está escrito isso? Melhor do que normalmente o cidadão médio, quem é quem dentro desse jogo, porque eu vivo isso, é o meu trabalho. O cidadão normalmente tem que trabalhar, correr atrás do ganha-pão dele, acordar cedo, pegar ônibus, ralar, pagar tributo, e depois, no final do dia, se sobrar tempo, depois de ele dar atenção aos filhos, ele se inteirar do que está acontecendo na política. Então, eu não estou dividindo a direita, eu estou antecipando que certas pessoas não serão a solução do problema, ou ao menos não terão a conduta, né, no norte correto para solucionar o problema. Posso estar errado, né? Não sou o dono da verdade, mas eu não posso, quando eu levanto, né, determinadas bolas, quando eu levanto determinadas questões, eu ser acusado de estar dividindo a direita. Não é isso. Quando falam que me acusam de estar dividindo a direita, são normalmente pessoas que têm interesse naquele candidato. E aí elas veem, como não podem me chamar de corrupto, de cooperar com o tráfico, cooperar com o Hamas, etc., elas me atacam nesse outro flanco. Muitos assuntos tratados nessa entrevista especial. Deputado, muito obrigado pela gentileza. Nós agradecemos você atender prontamente ao convite aqui da Jovem Pan. Grande abraço, boa sorte e voltaremos a conversar em breve. Até a próxima.
Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a Jovem Pan por me dar esse espaço. Não é algo à toa hoje em dia dar espaço para mim, vagabundo. mas eu ressalto que o futuro é incerto, né? Sendo Senado ou sendo presidente, eu faço aqui, né, um apelo para que o meu nome seja levado ao público, né, principalmente nas pesquisas de opinião para presidente da República, para que assim a gente consiga ter um norte mais exato para onde seguir. Muito obrigado a todos vocês, um abraço, fiquem com Deus. Nós agradecemos. Já viram, né? A gente tá ferrado porque vai vir uma guerra grande ano que vem. Eles agora já recompraram a Jovem Pan. A Jovem Pan tá do lado do Eduardo Bolsonaro. Eles têm Auro e Verde. Eles têm várias mídias fortes. Ano que vem vai ser guerra, viu?